Roceiro abandonou mulher com a terra estéril na roça. Anos depois, ela lavrou fortuna e ele implorou. Das terras mais áridas, ela colheu sua vitória, provando que a verdadeira força nasce da própria superação. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar da onde você é. O sol nascia alaranjado sobre a roça Águas Claras, tingindo de fogo o horizonte árido do sertão. Iracema segurava Berenice no colo, enquanto Caetano, ainda sonolento, se agarrava à sua saia. O silêncio da manhã foi quebrado pelo barulho, seco de chaves batendo no chão rachado. Fica com essa terra estéril, igualzinha a você. As palavras de Teotônio ecoaram como um tiro no peito de Iracema. Ela assistiu, imóvel, enquanto o homem que havia prometido construir uma vida ao seu lado caminhava em direção ao velho caminhão, sem olhar para trás, sem olhar para os filhos, sem uma palavra de despedida ou arrependimento. Berenice chorou no colo da mãe, sentindo a tensão que emanava do corpo materno. Caetano, com seus 6 anos de idade, não compreendia completamente o que acontecia, mas sabia que algo havia se quebrado para sempre naquela manhã. O motor do caminhão rugiu, levantando uma nuvem de poeira que envolveu a pequena família como um véu de desespero. Quando o barulho se perdeu na distância, Iracema finalmente se moveu. Abaixou-se devagar, pegou as chaves do chão quente e as segurou com força, até que as bordas de metal machucaram sua palma. A dor física era bem-vinda, era real, tangível, diferente da dor que dilacerava seu peito. O casebre atrás dela estava em ruínas, telhas quebradas, paredes com rachaduras, uma porta que mal se sustentava nas dobradiças enferrujadas. A cacimba, que deveria ser fonte de vida, oferecia apenas água barrenta e escassa. O terreno ao redor era uma extensão de capim seco e terra, rachada, pontuada por algumas árvores raquíticas que pareciam implorar por misericórdia ao céu inclemente. 3 meses antes, Teotônio havia pintado um quadro diferente. Falara sobre potencial, sobre oportunidades, sobre transformar aquele pedaço esquecido do mundo em algo próspero. Iracema acreditara. Deixara para trás uma vida modesta, mas estável, na cidade para seguir o sonho dele, para construir um futuro juntos. Agora, sozinha, com 2 filhos pequenos, ela se perguntava como havia sido tão ingênua, como havia confiado tanto em palavras bonitas e promessas vazias. O que restava na despensa eram alguns punhados de feijão, restos de fubá e a amarga certeza de que precisava encontrar uma forma de sobreviver. Caetano puxou sua saia novamente, os olhos castanhos, cheios de confusão. Mamãe, papai voltou? Iracema respirou fundo, engolindo as lágrimas que ameaçavam transborda. Não podia se permitir chorar. Não agora. Não na frente dos filhos. Ajoelhou-se na altura do menino e segurou seu rosto pequeno entre as mãos calejadas. Não, meu filho, papai foi embora. Mas nós vamos ficar aqui, vamos cuidar desta terra e ela vai cuidar da gente também. As palavras saíram de sua boca antes que ela pudesse pensar nelas. Uma promessa nascida do desespero, mas que carregava dentro de si uma semente de determinação. Olhando ao redor da propriedade abandonada, Iracema sentiu algo se acender em seu peito. Não seria piedade por si mesma, nem revolta contra Teotônio, que a salvaria. Seria trabalho, seria suor, seria a recusa absoluta de aceitar a derrota. Naquela manhã de céu alaranjado, enquanto segurava os filhos contra o peito e observava a imensidão seca ao redor, Iracema fez a si mesma uma promessa silenciosa. Transformaria aquele pedaço de chão árido na fonte de sua redenção. A terra, que Teotônio chamara de estéril, floresceria sob suas mãos, mesmo que isso custasse cada gota de força que ainda lhe restava. O abandono havia deixado cicatrizes, mas também havia plantado, sem que ela soubesse, a primeira semente da mulher, extraordinária que ela estava destinada a se tornar. Os dias seguintes ao abandono passaram como uma névoa densa e sufocante. Iracema acordava antes do sol nascer, não por escolha, mas porque o sono havia se tornado um luxo que ela não podia mais se permitir. Berenice chorava durante as madrugadas e Caetano fazia perguntas que ela não sabia como responder. Mamãe, por que não temos mais leite? Quando vamos voltar para casa?
Por que a água tem gosto ruim? Cada pergunta era uma pequena lâmina cortando o que restava de sua confiança. Iracema olhava para a despensa quase vazia e calculava mentalmente. Com o que tinham, conseguiriam sobreviver mais uma semana, talvez 2 se fossem muito cuidadosos. Depois disso, preferia não pensar. No terceiro dia, decidiu que não podia mais esperar por um milagre. Vestiu seu vestido menos rasgado, amarrou o cabelo num coque apertado e caminhou até o vilarejo mais próximo, carregando Berenice no colo e segurando a mão de Caetano. A caminhada de 2 horas sob o sol escaldante deixou todos exaustos, mas era necessária. Na cidadezinha de Cantagalo, procurou trabalho de casa em casa. Ofereceu-se para lavar roupa, limpar quintais, cozinhar, qualquer coisa que pudesse render alguns trocados. A maioria das portas se fechou rapidamente. Não precisamos de nada, diziam, evitando seu olhar. Alguns foram mais diretos. Mulher abandonada só traz problema. Ao final do dia, conseguiu apenas um pequeno trabalho. Dona Conceição, uma senhora de cabelos brancos e mãos gentis, precisava que alguém lavasse algumas roupas. Pagaria pouco, mas era melhor que nada. Iracema aceitou imediatamente, agradecendo com uma humildade que queimava sua garganta. Durante a caminhada de volta, Caetano reclamou de fome e sede. Berenice pesava cada vez mais em seus braços. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons rosados, que em outros tempos ela teria achado bonitos. Agora, só significavam que a noite se aproximava, trazendo consigo o frio e mais algumas horas de incerteza. De volta ao casebre, Iracema improvisou um jantar com os últimos feijões e um pouco de fubá. As crianças comeram em silêncio, sentindo o gosto da escassez. Depois, enquanto eles dormiam numa cama improvisada com trapos velhos, ela ficou acordada na varanda quebrada, olhando para a terra seca ao redor. A lua cheia iluminava o terreno, revelando detalhes que o sol escaldante do dia ocultava. Ali, entre as pedras e o capim seco, ela notou pequenos sinais de vida. Algumas plantinhas resistentes que brotavam entre as rachaduras, insetos que se movimentavam na escuridão, a promessa sutil de que a terra não estava completamente morta. Foi então que uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Lembrou-se das histórias que sua avó contava sobre os tempos difíceis, quando a família sobrevivia plantando pequenas hortas no quintal. A terra sempre dá retorno para quem a trata com carinho, dizia a voz doce da matriarca em sua memória. No dia seguinte, Iracema acordou com um propósito diferente. Ainda cumpriria seus compromissos na cidade, mas dedicaria o resto do tempo a uma experiência. Procurou pelos cantos do casebre até encontrar uma lata velha e enferrujada. Encheu-a com a água barrenta da cacimba e saiu procurando por sementes. Não foi difícil encontrar. Entre os restos deixados por Teotônio, havia um saco rasgado com alguns grãos de feijão que haviam germinado sozinhos na umidade. Pequenos brotos verdes e delicados, lutando para viver apesar de todas as adversidades. Iracema sorriu pela primeira vez em dias. Se aqueles pequenos seres conseguiam encontrar força para crescer em condições tão hostis, ela também conseguiria. Com as mãos, cavou pequenos buracos na terra dura. Cada movimento doía. Suas mãos não estavam acostumadas ao trabalho pesado e logo se encheram de bolhas e cortes. Mas ela continuou plantando cada semente como se fosse um ato de fé, uma aposta no futuro. Caetano a observava, intrigado. "O que a senhora está fazendo, mamãe?" "Estou plantando nossa esperança, meu filho. Cada sementinha dessas vai crescer e nos dar comida. Você vai ver." Durante as semanas seguintes, Iracema dividiu seu tempo entre os trabalhos esporádicos na cidade e o cuidado com sua pequena plantação. Todas as manhãs, antes de qualquer outra coisa, ia verificar os brotos. Regava-os com água preciosa, protegia-os do sol mais forte com pedaços de tecido, falava com eles, como se fossem crianças pequenas. Lentamente, milagrosamente, eles começaram a crescer. Pequenos pontos verdes que furavam a crosta seca da terra, folhinhas tenras que se abriam para o sol, raízes que se aprofundavam em busca de sustento. A cada novo broto, Iracema sentia seu coração se encher de algo que havia perdido: esperança.
Mas o progresso era lento e as necessidades eram urgentes. Houve noites em que ela deitou com fome para que os filhos pudessem comer um pouco mais. Houve dias em que a força quase a abandonou, quando as bolhas nas mãos se transformavam em feridas abertas e cada movimento era uma tortura. Mesmo assim, ela não desistiu. Cada manhã levantava-se e continuava. Plantava, regava, trabalhava na cidade, voltava, cuidava dos filhos e recomeçava no dia seguinte. Era uma rotina brutal, mas havia algo nela que a sustentava. A visão de um futuro diferente, onde aquela terra árida se transformaria em fonte de vida e dignidade. As primeiras flores apareceram numa manhã de setembro, pequenas e brancas como estrelas caídas do céu. Iracema as viu e chorou, finalmente permitindo-se sentir a emoção que havia reprimido por tanto tempo. Não eram lágrimas de desespero, mas de gratidão. A terra estava respondendo ao seu amor, e ela sabia que havia encontrado seu caminho. As pequenas vagens de feijão começaram a aparecer no final de outubro, rechonchudas e promissoras. Iracema as observava todos os dias, tocando-as delicadamente com a ponta dos dedos, como se fossem tesouros preciosos. E de certa forma representavam a primeira vitória concreta sobre a adversidade, a prova de que suas mãos calejadas podiam transformar terra seca em sustento. Caetano havia se tornado seu pequeno assistente. O menino acordava cedo e corria para ver os bebês verdes, como chamava as plantas. Ajudava a carregar água, espantava os pássaros que tentavam bicar as vagens e fazia perguntas constantes sobre quando poderiam colher. Berenice, ainda pequena demais para ajudar efetivamente, brincava entre as fileiras, suas risadas trazendo uma leveza que há muito tempo não se ouvia naquele pedaço de chão. Mas nem tudo eram flores. Literalmente. A seca havia se intensificado e a cacimba começou a dar sinais preocupantes de que poderia secar completamente. Iracema acordava no meio da madrugada, tomada por pesadelos onde via suas plantas murchando e morrendo. A água barrenta que conseguia tirar mal dava para as necessidades básicas da família, quanto mais para irrigar a plantação. Foi então que ela teve uma ideia que, mais tarde, perceberia ter sido um divisor de águas. Durante uma de suas caminhadas até Cantagalo, notou que algumas casas tinham calhas improvisadas para captar água da chuva. A estação chuvosa ainda estava longe, mas quando chegasse, ela estaria preparada. Com pedaços de zinco encontrados nos escombros de uma construção abandonada e algumas latas velhas, Iracema construiu seu primeiro sistema de captação de água pluvial. Não era bonito nem profissional, mas funcionava. Caetano a ajudou, segurando peças enquanto ela martelava e ajustava. O menino estava aprendendo sem perceber medidas, ângulos, a importância de aproveitar cada recurso disponível. A primeira chuva chegou numa tarde de novembro, acompanhada de trovões que ecoavam pela vastidão do sertão. Iracema correu para fora, levando os filhos consigo, e juntos assistiram suas latas e baldes se enchendo com água limpa e cristalina. Foi uma festa improvisada, com direito a banho de chuva e gritos de alegria que assustaram os poucos pássaros da região. Com água suficiente, a pequena horta explodiu em crescimento. As vagens de feijão engordaram rapidamente e novas plantas brotaram de sementes que Iracema havia guardado cuidadosamente. Ela diversificou, plantando abóbora numa área mais afastada, aproveitando sementes que conseguiu com Dona Conceição em troca de um dia extra de trabalho. A primeira colheita aconteceu numa manhã dourada de dezembro. Iracema acordou sabendo que era o dia. As vagens estavam no ponto exato, secas, mas não ressecadas. Com Caetano ao lado, começou a colher grão por grão, enchendo uma bacia velha com o tesouro dourado que havia nascido de suas lágrimas e suor. Naquela noite, preparou a primeira refeição feita inteiramente com produtos de sua própria terra. Feijão cozido lentamente, temperado apenas com sal e algumas ervas que cresciam, selvagens pelo terreno. O sabor era diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Tinha gosto de vitória, de dignidade reconquistada, de futuro possível. Enquanto comiam,
Iracema contou aos filhos sobre seus planos. Expandiria a horta, plantaria mais variedades, talvez até conseguisse algumas galinhas para ter ovos. Caetano escutava com os olhos brilhando de expectativa. Berenice, mesmo sem entender completamente, balançava a cabeça aprovando tudo que a mãe dizia. Mas os desafios não haviam terminado. Uma semana depois da colheita, Iracema acordou para descobrir que alguém havia pisoteado parte de sua plantação durante a noite. Rastros de boi indicavam que o gado de algum fazendeiro vizinho havia invadido seu terreno. Metade das abóboras jovens estava destruída e algumas plantas de feijão que ela havia deixado para semente estavam arruinadas. A raiva inicial deu lugar a uma determinação ainda maior. Se os vizinhos pensavam que uma mulher sozinha seria fácil de intimidar, estavam enganados. Iracema passou o dia construindo uma cerca improvisada com galhos secos e arame farpado que encontrou abandonado. Não era uma barreira intransponível, mas enviava uma mensagem clara. Aquela terra tinha dona, e ela estava disposta a defendê-la. Durante a construção da cerca, apareceu seu primeiro visitante verdadeiro. Um homem idoso, de cabelos grisalhos e mãos marcadas pelo trabalho na terra, aproximou-se devagar, observando o que ela fazia. Iracema parou o trabalho, desconfiada, segurando firmemente o martelo. "Bom dia, senhora. Me chamo Marcolino. Moro ali adiante", disse ele, apontando para uma direção indefinida. "Vim ver quem era que estava fazendo esse barulhão de manhã cedo." "Desculpe o incômodo, seu Marcolino. Estou só protegendo minha plantação do gado que anda solto por aqui." O velho observou a horta com olhos experientes, caminhando lentamente entre as fileiras. Parou diante das abóboras que haviam sobrevivido à invasão, tocou a terra com os dedos e cheirou-a. Finalmente voltou-se para Iracema com um sorriso aprovador. "A senhora tem jeito para coisa. Essa terra aqui sempre foi meio rebelde, mas quem souber tratá-la direito consegue tirar boa produção. Meu pai tinha um pedacinho logo ali, na época que isso aqui era tudo diferente." Foi o início de uma conversa que mudaria tudo. Marcolino contou sobre técnicas antigas de cultivo, sobre plantas que se adaptavam bem ao clima seco, sobre segredos da terra que apenas quem havia nascido e crescido naquele chão conhecia. Mais importante ainda, ofereceu ajuda. Sementes de milho crioulo, mudas de batata doce, conhecimento sobre quando e como plantar cada cultura. Quando ele foi embora, já era meio-dia e Iracema sentia como se tivesse encontrado um tesouro. Não estava mais sozinha em sua luta. Havia gente boa naquele mundo árido, pessoas dispostas a ajudar quem demonstrasse coragem e determinação. Naquela noite, olhando para as estrelas que brilhavam intensamente no céu limpo do sertão, Iracema fez novos planos. A pequena horta era apenas o começo. Com a ajuda de Marcolino e a força que descobrira em si mesma, transformaria aquele pedaço de chão em algo que ninguém jamais imaginaria possível. As sementes que havia plantado eram muito mais do que feijões e abóboras. Eram sementes de esperança, de comunidade, de um futuro que ela mesma construiria com as próprias mãos. Marcolino voltou 3 dias depois, carregando um saco de estopa nas costas e um sorriso bondoso no rosto. Dentro do saco havia tesouros que Iracema jamais imaginara. Sementes de milho que seus avós haviam guardado por gerações, mudas de batata doce já enraizadas e algo ainda mais precioso: conhecimento. Transmitido de pai para filho ao longo de décadas. "Dona Iracema", disse ele, depositando cuidadosamente o saco no chão, "vim cumprir minha promessa. Essas sementes aqui são especiais. Foram selecionadas pelos mais velhos. Elas sabem como sobreviver nesta terra, mesmo quando o céu decide não mandar chuva." Caetano observava tudo com fascinação, fazendo perguntas sobre cada tipo de semente. Marcolino respondia com paciência, explicando como reconhecer o ponto certo de plantio, qual a melhor época para cada cultura, como preparar a terra sem agrotóxicos. O menino absorvia cada palavra como uma esponja, e Iracema percebia que estava presenciando uma educação que nenhuma escola poderia oferecer. Nas semanas seguintes, a rotina da família se transformou completamente. Acordavam com as primeiras luzes do dia,
quando o ar ainda estava fresco e o trabalho na terra era mais suportável. Marcolino aparecia quase todos os dias, sempre trazendo algo novo. Um conhecimento sobre adubação natural com esterco de cabra, uma técnica para fazer composto com restos orgânicos, receitas antigas para combater pragas usando apenas plantas da região. Foi durante uma dessas visitas que ele notou algo preocupante. As plantas de milho que haviam brotado vigorosas começavam a mostrar sinais de estresse. As folhas amarelavam nas pontas e o crescimento havia diminuído drasticamente. Isso aqui é falta de nutriente na terra, diagnosticou o velho, agachando-se para examinar o solo. Esta terra está cansada, dona Iracema. Precisa de carinho, de alimento. Não adianta só plantar, tem que nutrir o chão também. Iracema sentiu o coração apertar. Havia investido tanto trabalho, tanta esperança naquelas plantas. A ideia de perdê-las por não saber como cuidar adequadamente da terra a desesperava. Mas Marcolino não havia vindo apenas para diagnosticar o problema. Não se aflige, mulher. Isso tem jeito. Vou ensinar a senhora a fazer uma adubação que meu avô usava, com coisas que a própria natureza oferece. Só que vai dar trabalho e vai precisar de paciência. A solução envolvia coletar esterco de animais que pastavam pela região, misturar com folhas secas e restos de comida, deixar tudo curtir por semanas, até virar um composto rico e escuro. Era trabalho pesado e constante, mas Iracema abraçou a tarefa com determinação renovada. Caetano se tornou seu parceiro inseparável nessa empreitada. O menino aprendeu a identificar qual esterco era melhor, como virar a pilha de composto para que curtisse uniformemente, quando estava no ponto certo para ser usado. Berenice, que agora conseguia andar com mais firmeza, ajudava coletando folhas secas, transformando o trabalho numa brincadeira. Mas nem tudo corria bem. Uma manhã, Iracema descobriu que a fonte de água mais próxima, um pequeno açude a alguns quilômetros de distância, havia secado completamente. A estiagem se prolongava além do normal, e mesmo seu sistema de captação de água da chuva não conseguia suprir todas as necessidades. A situação se tornou crítica quando Berenice ficou doente. A menina desenvolveu febre alta e diarreia, sintomas que Iracema reconheceu como possivelmente causados pela água barrenta da cacimba. Sem dinheiro para médico e com o posto de saúde mais próximo a horas de caminhada, ela se viu enfrentando seu maior medo, a possibilidade de perder um filho. Foi Marcolino quem a salvou mais uma vez. Chegou numa tarde, encontrou Iracema chorando enquanto segurava Berenice ardendo em febre e imediatamente tomou as rédeas da situação. Conhecia ervas medicinais que cresciam na região, plantas que seus ancestrais usavam para tratar problemas de estômago e febre. Confia em mim, dona Iracema. Minha mãe curou muita criança com esses chás. A natureza sempre dá o remédio junto com o problema, é só saber procurar. Durante 3 dias e 3 noites, Marcolino e Iracema se revezaram cuidando de Berenice. Chás de erva cidreira para baixar a febre, infusão de aroeira para combater a infecção intestinal, compressas de folhas frescas para refrescar o corpinho ardente da menina. Caetano ajudava como podia, trazendo água limpa de uma fonte secreta que Marcolino conhecia, longe das contaminações. No 4º dia, Berenice abriu os olhos pela manhã sem febre, pedindo comida pela primeira vez, em quase uma semana. Iracema chorou de alívio, abraçando a filha e agradecendo a Marcolino com palavras que pareciam pequenas demais para expressar sua gratidão. Não precisa agradecer, mulher. Aqui no sertão, a gente se ajuda, porque sabe que amanhã pode ser a gente que vai precisar de socorro. Além do mais, ele disse, sorrindo enquanto observava Caetano brincar com a irmã recuperada. Vocês já fazem parte da nossa família. Essa experiência marcou uma mudança profunda em Iracema. Percebeu que não bastava apenas saber plantar. Precisava entender tudo sobre aquela terra, desde os remédios que ela oferecia até os perigos que escondia. Começou a estudar as plantas nativas com dedicação científica, anotando em um caderno, velho que conseguiu na cidade, tudo o que Marcolino lhe ensinava. Aprendeu que a jurema servia para cicatrizar feridas, que o mandacaru indicava quando a chuva estava chegando,
que certas plantas podiam purificar a água naturalmente. Cada passeio pelo terreno se tornava uma aula de botânica prática, com Caetano sempre ao lado, absorvendo conhecimentos que se tornariam fundamentais para o futuro da família. A plantação, nutrida pelo composto orgânico e regada com água pura da fonte secreta de Marcolino, começou a se recuperar espetacularmente. O milho cresceu forte e alto, as batatas doces engordaram na terra fofa e rica, e novas culturas foram sendo introduzidas gradualmente. Mas talvez a mudança mais importante tenha sido na própria Iracema. A mulher que havia sido abandonada, alguns meses antes desesperada e sem rumo, agora caminhava pela sua terra com a confiança de quem conhecia cada palmo do chão que pisava. Suas mãos, antes macias e inexperientes, agora eram calejadas e seguras, capazes de diagnosticar problemas nas plantas apenas pelo toque. Uma tarde, enquanto observava o pôr do sol dourar suas plantações, Iracema teve uma revelação que a surpreendeu. Não sentia mais raiva de Teotônio. A dor do abandono ainda estava lá, mas havia sido coberta por camadas de conquistas, aprendizados e orgulho próprio. Ela havia se tornado alguém completamente diferente. Alguém que talvez nem reconhecesse a mulher fragilizada que um dia fora. "Mamãe", disse Caetano, interrompendo seus pensamentos, "quando nossa plantação ficar bem grande, vamos conseguir vender na feira?" Iracema sorriu, passando a mão carinhosa nos cabelos do filho. A pergunta havia plantado uma nova semente em sua mente. A ideia de que aquela pequena propriedade poderia se tornar não apenas fonte de sobrevivência, mas de prosperidade real. "Quem sabe, meu filho? Quem sabe?" A ideia de vender na feira cresceu na mente de Iracema, como uma planta obstinada, impossível de ignorar. Durante as semanas seguintes, ela observava cada colheita com olhos diferentes, calculando não apenas o que seria necessário para alimentar a família, mas quanto excedente poderia ser transformado em renda. O primeiro teste veio com a colheita de batata doce. As raízes saíram da terra gordas e perfeitas, com uma cor alaranjada vibrante que indicava alta qualidade. Iracema separou cuidadosamente as melhores, lavou-as uma por uma e organizou-as em cestas improvisadas com palha trançada que havia aprendido a fazer com as próprias mãos. "Marcolino", disse ela numa tarde enquanto ele a ajudava a organizar os produtos, "acho que está na hora de tentar vender alguma coisa na feira de Palmeira Branca. O que o senhor acha?" O velho parou o trabalho e a observou com atenção. Havia algo diferente no tom de voz dela, uma determinação que ele reconhecia bem. Era a mesma que sua própria mãe havia demonstrado décadas antes, quando decidiu vender doces na praça para sustentar os filhos após ficar viúva. "Acho que chegou a hora mesmo, dona Iracema. Mas feira é coisa séria, tem suas regras e seus costumes. A senhora vai precisar se preparar direito, porque lá a concorrência é brava e o povo não tem paciência com quem não sabe o que está fazendo." Durante uma semana inteira, Marcolino ensinou a Iracema os segredos do comércio rural, como escolher os melhores produtos, como apresentá-los de forma atrativa, quanto cobrar sem assustar os clientes, nem perder dinheiro. Mais importante ainda, ensinou-lhe sobre a importância da reputação. Numa comunidade pequena, sua palavra valia mais que qualquer propaganda. A primeira ida à feira foi marcada para um sábado de março. Iracema acordou às 4 da manhã, arrumou cuidadosamente suas batatas doces, algumas abóboras maduras e um punhado de feijões especiais em cestas emprestadas por Marcolino. Caetano insistiu em acompanhá-la, e ela decidiu que seria uma boa experiência para o menino aprender sobre negócios. A caminhada até Palmeira Branca levou quase 3 horas, mas eles chegaram antes do sol ficar forte demais. A feira já estava em pleno movimento. Dezenas de produtores rurais montando suas barracas, arrumando produtos coloridos que enchiam o ar com aromas de terra fresca e comida caseira. Iracema conseguiu um espacinho entre 2 vendedores experientes. Dona Dalva, uma mulher robusta que vendia queijos e linguiças, e seu Hermínio, um senhor magro que oferecia verduras e legumes em quantidades impressionantes. Ambos a observaram, com curiosidade e certa desconfiança. Era óbvio que ela era novata no ramo. "Primeira vez na feira, menina?" perguntou Dona Dalva, não de forma hostil,
mas com o tom de quem queria avaliar a concorrência. Sim, senhora. Trouxe alguns produtos da minha rocinha. Espero que o pessoal goste. Roça nova é sempre complicado, comentou seu Hermínio, examinando as batatas de Iracema com olhos experientes. Mas esses tubérculos aqui tão com boa aparência. De onde que é? Quando Iracema mencionou a região de Águas Claras, os dois vendedores trocaram olhares significativos. Era uma área conhecida pela terra difícil. Poucos produtores conseguiam tirar algo de qualidade de lá. As primeiras horas foram desanimadoras. As pessoas passavam pela pequena barraca de Iracema, olhavam os produtos com interesse moderado, mas seguiam adiante sem comprar nada. Caetano percebia a ansiedade crescente da mãe e tentava ajudar, gritando para os passantes. Batata doce fresquinha, abóbora da roça. Foi quando apareceu uma cliente diferente, uma mulher elegante de meia-idade que examinava os produtos com atenção profissional. Pegou uma batata doce, cheirou, pressionou levemente com os dedos, observou a cor e a textura. Estas batatas estão excepcionais, disse ela, surpreendendo Iracema. Qual o preço? Iracema gaguejou o valor que havia calculado, esperando ser rejeitada, mas a mulher assentiu e pediu para levar 2 cestas inteiras. Apresentou-se como Dona Francisca, proprietária de um restaurante em Palmeira Branca que se especializava em comida regional. Procuro fornecedores que produzam com qualidade, sem pressa. Estes produtos têm sabor de comida de verdade, não essas coisas sem gosto que andam vendendo por aí. Você aceita fornecer regularmente para meu restaurante? Iracema mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Sua primeira venda havia sido para alguém que queria se tornar cliente regular. Aceitou imediatamente e Dona Francisca explicou suas necessidades. Produtos frescos entregues semanalmente, preços justos e qualidade constante. A venda para Dona Francisca atraiu atenção. Outros clientes começaram a se aproximar curiosos sobre os produtos que haviam impressionado a exigente restaurateur. Em 2 horas, Iracema havia vendido praticamente tudo o que trouxera e ainda anotado encomendas para a semana seguinte. Dona Dalva e seu Hermínio, que haviam observado tudo com crescente respeito, se aproximaram quando a feira começou a esvaziar. Menina, disse Dalva, você tem jeito para coisa. Esses produtos que você trouxe hoje são de primeira qualidade. Onde aprendeu a produzir assim? Iracema contou brevemente sua história, o abandono, a luta inicial, a ajuda de Marcolino, as técnicas naturais que havia aprendido. Os 2 vendedores escutavam com atenção crescente. Sabe de uma coisa? Disse Hermínio pensativo. A gente está precisando de gente boa para formar uma cooperativa. Tem muito produtor pequeno por aqui que sozinho não consegue negociar preços justos, mas junto a gente pode crescer. Você não quer conversar com a gente sobre isso? A proposta de formar uma cooperativa plantou uma nova semente na mente de Iracema. Durante a caminhada de volta para casa, com Caetano tagarelando sobre tudo que havia visto na feira, ela imaginava as possibilidades. Não apenas vender seus próprios produtos, mas ajudar outros pequenos produtores como ela a encontrar mercado para suas colheitas. Chegando em casa, encontrou Marcolino esperando ansiosamente para saber como havia sido a primeira experiência. Quando ela contou sobre as vendas, sobre Dona Francisca e sobre a proposta da cooperativa, o velho sorriu com orgulho paternal. Eu sabia que a senhora tinha futuro nesse ramo, mas lembra do que eu sempre falo, sucesso não pode subir a cabeça. Agora é que começa o trabalho de verdade. Vai ter que aumentar a produção, manter a qualidade, cumprir prazos. É outro nível de responsabilidade. Naquela noite, Iracema deitou-se exausta, mas feliz. Pela primeira vez desde o abandono, sentia que havia encontrado não apenas uma forma de sobreviver, mas de prosperar. Olhando para os filhos dormindo ao seu lado, imaginou um futuro onde eles cresceriam, vendo a mãe não como vítima das circunstâncias, mas como uma mulher forte que havia transformado a adversidade em oportunidade. Mas enquanto planejava a expansão da produção e sonhava com a cooperativa, Iracema não imaginava que seu sucesso inicial já havia chamado a atenção indesejada. Em Palmeira Branca,
Alguém havia notado a qualidade de seus produtos e começado a fazer perguntas sobre quem era aquela mulher nova que aparecera na feira com mercadorias tão superiores. O futuro traria desafios que ela ainda não conseguia imaginar, mas por enquanto, embalada pelo som da chuva suave que começava a cair sobre sua terra, Iracema dormiu o sono de quem havia dado mais um passo importante em direção a seus sonhos. O sucesso na feira trouxe uma mudança radical na rotina da família. Em apenas 2 semanas, as encomendas de Dona Francisca triplicaram e novos clientes apareciam constantemente pedindo os produtos daquela mulher de Águas Claras que tinha as melhores hortaliças da região. Iracema se viu trabalhando desde antes do amanhecer até bem depois do pôr do sol, tentando dar conta de toda a demanda. Caetano, que agora tinha 7 anos, assumiu responsabilidades que pareciam grandes demais para sua idade. Acordava às 5 da manhã para ajudar com a irrigação, sabia identificar quando cada cultura estava no ponto de colheita e havia se tornado um especialista em embalar produtos para venda. Berenice, apesar de pequena, também contribuía carregando cestas menores e organizando as verduras por tamanho. A pressão era intensa. Uma manhã, Iracema descobriu que uma praga havia atacado parte da plantação de abóbora durante a noite. Pequenos insetos haviam perfurado várias frutas que estavam prometidas para a entrega da semana seguinte. O pânico tomou conta dela. Como explicaria para Dona Francisca que não conseguiria cumprir o combinado? Calma, mulher, disse Marcolino, observando os danos com olhos experientes. Isso aqui tem solução. Aprendi com meu pai um preparado natural que acaba com essa praga sem prejudicar as plantas. Mas vai dar trabalho e vai ter que ser feito hoje mesmo se quisermos salvar o resto da plantação. O preparado envolvia macerar folhas de nim com alho e sabão neutro, deixar curtir por horas e aplicar planta por planta com um borrifador improvisado. Era trabalho minucioso que levou o dia inteiro, mas funcionou. Em 2 dias, a praga havia desaparecido completamente, e as abóboras restantes continuaram crescendo saudáveis. Mas o incidente fez Iracema perceber que precisava de mais ajuda. Foi quando Dona Dalva e seu Hermínio apareceram com uma proposta concreta sobre a cooperativa que haviam mencionado na feira. A ideia é simples, explicou Dalva, sentada na varanda do casebre que Iracema havia reformado aos poucos. Cada um continua produzindo na sua terra, mas a gente vende junto, divide os custos de transporte, negocia preços melhores e ainda por cima se ajuda quando aparece problema como esse da praga. Hermínio completou. Já conversei com mais 3 produtores da região. Todo mundo está interessado, mas queremos que você seja a coordenadora. Seus produtos são os que têm melhor saída e você demonstrou que sabe lidar com um cliente exigente. A proposta era tentadora, mas também assustadora. Iracema nunca havia administrado nada além de sua própria família e plantação. Ser responsável por coordenar outros produtores, clientes e vendas parecia um desafio gigantesco. Eu não sei se tenho experiência suficiente para isso, confessou ela. Ainda estou aprendendo a lidar com minha própria produção. Ninguém nasce sabendo, respondeu Dalva com pragmatismo. Mas você tem algo que muita gente não tem, compromisso de verdade. Quando você promete alguma coisa, cumpre. Na feira isso vale mais que qualquer diploma. Depois de uma semana de reflexão, Iracema decidiu aceitar. A cooperativa foi oficializada numa reunião na escola abandonada de Cantagalo, com 6 produtores presentes. Escolheram o nome Delícias da Roça Boa, uma sugestão de Caetano que fez todos sorrirem. Os primeiros meses da cooperativa foram uma montanha-russa de emoções. Houve sucessos. Conseguiram contratos com mais 2 restaurantes e começaram a fornecer para uma mercearia em Palmeira Branca. Mas também houve problemas. Um dos cooperados entregou produtos de qualidade inferior, quase fazendo perderem um cliente importante. Outro desapareceu na véspera de uma entrega grande, deixando todos na mão. Iracema aprendeu rapidamente que liderar era muito mais complicado que simplesmente produzir bem. Precisava ser diplomata quando os cooperados discordavam sobre preços, ser firme quando alguém não cumpria as regras de qualidade, e ser psicóloga quando os problemas pessoais de cada um
afetavam o trabalho do grupo. O momento mais difícil veio quando seu Zé Antônio, um dos cooperados mais antigos, chegou numa reunião visivelmente alcoolizado e começou a questionar publicamente a liderança de Iracema. "Quem essa mulher pensa que é?" gritava ele, enquanto os outros tentavam acalmá-lo. "Chegou aqui ontem, não conhece nada da região e já quer mandar em todo mundo. Aposto que nem sabe direito de onde vieram essas terras que ela toma conta." As palavras atingiram Iracema como um soco no estômago, não pela agressividade em si, mas porque tocavam numa ferida que ela pensava ter cicatrizado. A questão da posse da terra era um ponto nebuloso. Teotônio havia abandonado a propriedade, mas nunca oficializara a transferência. Legalmente, a situação era complicada. Marcolino, que estava presente na reunião, se levantou lentamente e olhou fixamente para Zé Antônio. "Escuta aqui, Zé. Eu conheci essa terra antes de você nascer. Vi muita gente tentar fazê-la produzir e falhar miseravelmente. Iracema chegou aqui sem nada, com 2 filhos pequenos, e transformou um pedaço de chão morto numa das propriedades mais produtivas da região. Se isso não dá direito a ela, então eu não sei mais o que é justiça." A defesa de Marcolino calou Zé Antônio, mas deixou Iracema preocupada. Naquela noite, conversando com o velho sobre a situação legal da terra, descobriu algo que a fez perder o sono. Teotônio poderia, teoricamente, voltar a qualquer momento e reivindicar a propriedade. Ela havia investido anos de trabalho numa terra que, no papel, não era sua. "Não se aflige com isso agora", aconselhou Marcolino. "Lei de papel é uma coisa, lei da vida é outra. Você transformou essa terra com seu suor, criou raízes aqui, fez ela valer alguma coisa. Isso tem que contar para alguma coisa." Mas a semente da preocupação estava plantada. Durante as semanas seguintes, Iracema se pegava observando a estrada que levava à propriedade, temendo ver a silhueta familiar de Teotônio se aproximando. A insegurança começou a afetar seu trabalho. Ficava mais ansiosa, mais controladora com os cooperados, mais desconfiada de novos clientes. Foi Caetano quem a trouxe de volta à realidade. Uma tarde, encontrou a mãe sentada na varanda, olhando fixamente para o horizonte com expressão preocupada. "Mamãe, a senhora está triste por causa do que seu Zé falou na reunião?" "Um pouco, meu filho. Às vezes eu fico pensando se estamos fazendo tudo certo, se essa terra realmente é nossa." Caetano se sentou ao lado dela e apontou para a plantação que se estendia diante deles. Fileiras organizadas de diferentes culturas, um sistema de irrigação engenhoso, uma pequena estufa construída com materiais reciclados. "Mamãe, Amates, senhora lembra como era aqui quando a gente chegou? Só tinha terra seca e mato morto. Agora olha só, tem comida crescendo, tem galinha correndo no quintal, tem até passarinho cantando nas árvores que a gente plantou. Se isso não é nosso, então de quem é?" As palavras simples do menino trouxeram uma clareza que todos os conselhos de adultos não haviam conseguido. Iracema abraçou o filho e sorriu pela primeira vez em semanas. Ele estava certo. Aquela terra era deles por direito de construção, de amor, de transformação. Ninguém poderia tirar isso deles, porque ninguém mais havia investido tanto coração naquele pedaço de chão. Naquela noite, Iracema voltou a dormir tranquila. Havia ainda muitos desafios pela frente, mas agora sabia que estava no lugar, certo? Fazendo a coisa certa. E que nada nem ninguém a faria desistir da vida que havia construído com as próprias mãos. O momento que mudaria tudo começou numa manhã comum de setembro, quando Caetano veio correndo da parte mais distante da propriedade, gritando com uma excitação que Iracema não via há muito tempo. Mamãe, mamãe, vem ver o que eu achei, no armazém velho do seu Marcolino." O menino segurava nas mãos um baú de madeira pequeno, mas pesado, coberto por décadas de poeira e teias de aranha. Marcolino, que estava ajudando com a colheita da manhã, parou o trabalho quando viu o objeto. "Meu Deus do céu", murmurou o velho, com uma expressão que misturava surpresa e nostalgia. "Esse baú era do meu pai. Achei que tinha perdido ele na enchente de 1987. Onde você encontrou isso, menino?" "Estava escondido atrás de umas tábuas velhas, todo empoeirado, tem um monte de papel dentro."
Com mãos trêmulas, Marcolino abriu o baú. Dentro havia documentos, amarelados pelo tempo, fotografias antigas e, mais importante, um conjunto de cadernos escritos à mão, com uma caligrafia caprichada e antiquada. Estes são os diários do meu pai, disse Marcolino, folheando as páginas com reverência. Ele anotava tudo sobre a terra, sobre as plantações, sobre os vizinhos. Aqui tem a história de toda essa região. Iracema se aproximou, curiosa. Enquanto Marcolino lia, sua expressão foi mudando gradualmente de nostalgia para surpresa, e depois para algo que parecia incredulidade. Dona Iracema, disse ele finalmente, levantando os olhos dos cadernos, a senhora precisa ouvir isso. Segundo o que meu pai escreveu aqui, sua propriedade, ela não pertencia ao Teotônio. O mundo pareceu parar ao redor de Iracema. Como assim? Marcolino começou a ler em voz alta. 15 de março de 1968. Hoje o governo federal distribuiu os lotes da reforma agrária. O terreno que sempre chamamos de Águas Claras foi destinado ao senhor Antônio Nascimento, avô da moça Iracema que trabalha na cidade. O homem é bom trabalhador. Merece a chance de fazer a terra produzir. As mãos de Iracema tremiam quando ela pegou o caderno. Ali estava, na letra pausada do pai de Marcolino, a prova de que aquela terra havia pertencido à sua família muito antes de Teotônio aparecer na história. Meu avô, sussurrou ela, as lágrimas começando a formar em seus olhos. Eu nem sabia que ele tinha ganhado terra na reforma agrária. Ele morreu quando eu era muito pequena, e minha família nunca falou sobre isso. Marcolino continuou procurando nos diários e encontrou mais referências. Antônio Nascimento havia tentado fazer a terra produzir durante alguns anos, mas problemas de saúde o impediram de continuar. Depois de sua morte, a propriedade ficou abandonada e, com o tempo, as pessoas se esqueceram de quem era o verdadeiro dono. Aqui diz que Teotônio apareceu na década de 90, continuou Marcolino, dizendo que tinha comprado a terra de um parente distante da família Nascimento. Como ninguém conhecia os herdeiros e ele tinha alguns papéis que pareciam legais, todo mundo aceitou. A revelação atingiu Iracema como um raio. Toda a insegurança que havia sentido sobre sua permanência na terra, toda a dúvida sobre seus direitos, toda a humilhação do abandono de Teotônio, tudo assumiu uma perspectiva completamente diferente. Isso significa que... Ela começou, mas não conseguiu terminar a frase. Isso significa que você não foi abandonada numa terra que não era sua, disse Marcolino com firmeza. Você foi deixada na terra que sempre pertenceu à sua família. Teotônio é que era o invasor. Caetano, que havia escutado tudo em silêncio, finalmente falou. Mamãe, então o papai não tinha direito de dar essa terra para a senhora? Ela já era nossa. Iracema abraçou o filho, rindo e chorando ao mesmo tempo. É isso mesmo, meu amor. Esta terra sempre foi nossa. Mas a revelação trouxe mais do que alívio legal. Trouxe uma transformação profunda na forma como Iracema enxergava sua própria jornada. Durante anos, havia se visto como uma vítima que lutava para sobreviver num lugar estranho. Agora compreendia que estava simplesmente reclamando sua herança, continuando o trabalho que seu avô havia começado décadas antes. Naquela tarde, ela caminhou sozinha pela propriedade, vendo tudo com olhos novos. Cada planta que havia cultivado, cada melhoria que havia feito, cada gota de suor que havia derramado, tudo isso não era apenas sobrevivência, era continuação. Era honrar a memória de um homem que ela mal havia conhecido, mas que havia sonhado com a mesma coisa que ela, fazer aquela terra florescer. Vô Antônio, murmurou ela, tocando a terra com as mãos. O senhor não conseguiu terminar o trabalho, mas eu vou conseguir. Vou fazer esta terra produzir, não só para mim e meus filhos, mas para toda a comunidade. Vou mostrar que o senhor não sonhou em vão. A descoberta mudou tudo sobre como Iracema se posicionava no mundo. Não era mais a mulher abandonada que havia tido sorte de encontrar um pedaço de chão para sobreviver. Era a herdeira legítima de uma propriedade rural, uma empresária que havia transformado terra abandonada em negócio próspero, uma líder comunitária que estava ajudando outros pequenos produtores a crescer. Mais importante ainda,
A revelação lhe deu uma paz interior que ela não sentia há anos. A terra não podia mais ser tirada dela por capricho de terceiros. Era sua por direito de sangue, de herança, de destino. Teotônio podia voltar quando quisesse. Encontraria não uma mulher insegura implorando para ficar, mas uma proprietária legítima defendendo o que era seu. Naquela noite, Iracema reuniu os filhos na varanda e contou sobre o avô que eles nunca conheceram, sobre os sonhos que ele havia nutrido para aquela terra, sobre como eles eram os continuadores de uma história muito maior do que imaginavam. Nosso sobrenome é Nascimento, disse ela, e agora eu entendo por quê. Não é só nosso nome de família, é o que fazemos nesta terra. Fazemos as coisas nascerem, fazemos a vida brotar onde outros só veem esterilidade. Caetano e Berenice escutavam fascinados, fazendo perguntas sobre o bisavô, sobre a reforma agrária, sobre como seria a vida deles dali para frente. Iracema respondeu a tudo com uma serenidade nova, uma confiança que parecia emanar da própria terra sob seus pés. Quando as crianças finalmente dormiram, ela ficou acordada na varanda, observando as estrelas que brilhavam sobre sua propriedade de verdade, por direito, por herança, por destino. Pela primeira vez, desde que Teotônio havia partido, Iracema sentia-se completamente em casa. A mulher que acordaria no dia seguinte seria diferente da que havia descoberto o baú pela manhã. Não mudaria suas práticas agrícolas, nem sua dedicação aos cooperados, mas enfrentaria tudo isso com uma autoridade interior que ninguém mais poderia questionar. Afinal, ela não estava apenas trabalhando na terra, estava cumprindo o destino que havia sido traçado para sua família, muito antes de ela nascer. Com a certeza de que a terra era legitimamente sua, Iracema acordou no dia seguinte com uma energia que há muito tempo não sentia. Não era apenas determinação ou força de vontade. Era a confiança profunda de quem sabia exatamente onde estava e por que estava ali. Pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente dona de seu destino. A primeira mudança foi sua postura na cooperativa. Durante a reunião semanal, os outros produtores notaram imediatamente algo diferente. Iracema falava com mais autoridade, suas sugestões eram mais assertivas, e quando precisou mediar um conflito entre Dalva e outro cooperado, fez isso com uma firmeza que surpreendeu a todos. "Pessoal", disse ela dirigindo-se ao grupo reunido no galpão que haviam alugado como sede da cooperativa, "chegou a hora de pensarmos maior. Estamos conseguindo vender tudo o que produzimos, mas ainda estamos pensando pequeno. Que tal se a gente começasse a processar nossos produtos também?" A ideia de agregar valor através do processamento havia surgido quando Dona Francisca comentou que pagaria mais caro por conservas artesanais e geleias feitas com os frutos que eles já produziam. Mas ninguém na cooperativa tinha experiência nesse tipo de atividade. "Conserva é coisa complicada", ponderou Hermínio. "Tem que saber as técnicas certas, senão a gente pode contaminar e perder tudo." "Então vamos aprender", respondeu Iracema com uma convicção que calou as objeções. "Dalva, você não disse que sua mãe fazia as melhores geleias da região? E seu Marcolino conhece receitas antigas da família dele. Vamos juntar esse conhecimento e começar pequeno, com produtos que já sabemos fazer bem." A transformação na liderança de Iracema era visível. Onde antes ela pedia opiniões hesitantemente, agora propunha soluções. Onde antes aceitava limitações, agora buscava expandir possibilidades. Os cooperados responderam positivamente a essa nova energia e em 2 semanas já estavam experimentando suas primeiras receitas de geleia de abóbora e conserva de quiabo. Caetano, que agora tinha 8 anos, se tornou o principal assistente da mãe nessa nova empreitada. O menino demonstrou talento natural para calcular proporções e controlar temperaturas, transformando a cozinha improvisada num pequeno laboratório artesanal. Berenice, com 6 anos, ajudava decorando os rótulos feitos à mão e criando nomes criativos para os produtos. "Mamãe, que tal chamar a geleia de abóbora de doce de águas claras?", sugeriu a menina numa tarde, enquanto pintava pequenos desenhos nos rótulos. "E a conserva de quiabo pode ser tempero da vovó",
como se fosse receita da bisavó que a gente nunca conheceu. A criatividade das crianças impressionava Iracema. Elas não apenas ajudavam no trabalho prático, mas contribuíam com ideias que demonstravam uma compreensão intuitiva do negócio que estava crescendo ao redor delas. O primeiro teste real veio quando Dona Francisca provou as geleias. A mulher, sempre exigente, experimentou cada sabor em silêncio, fazendo anotações mentais. Finalmente sorriu. O primeiro sorriso genuíno que Iracema havia visto no rosto dela. Iracema, isso aqui é excepcional. Tem sabor caseiro de verdade, mas com consistência profissional. Quero encomendar 20 potes de cada sabor para começar. E se a aceitação for boa, vamos conversar sobre exclusividade. A encomenda de Dona Francisca foi apenas o começo. Em um mês, a Delícias da Roça Boa estava fornecendo conservas e geleias para 3 restaurantes, 2 mercearias e havia conseguido um espaço especial na Feira de Palmeira Branca para produtos artesanais. Mas foi a chegada de Fabrício que realmente catalisou a expansão do negócio. O jovem agrônomo apareceu numa manhã de outubro, enviado por uma ONG que apoiava pequenos produtores rurais. Alto, magro, com óculos e um jeito gentil de falar, ele inicialmente causou desconfiança entre os cooperados. Mais um doutor da cidade que vinha ensinar o que eles já sabiam. "Olha, doutor", disse Dalva na primeira reunião com Fabrício, "a gente não precisa de ninguém vindo de fora dizer como plantar. Isso aqui a gente já sabe fazer." Fabrício sorriu sem se ofender. "Dona Dalva, eu não vim aqui para ensinar ninguém a plantar. Vocês claramente sabem fazer isso melhor que muita gente com diploma. Vim para ajudar com outras coisas, documentação, acesso a crédito, certificações que podem abrir novos mercados." A explicação mudou tudo. Fabrício não era mais um professor condescendente, mas um facilitador que entendia as necessidades práticas do grupo. Durante as semanas seguintes, ajudou a cooperativa a se formalizar legalmente, orientou sobre normas sanitárias para o processamento de alimentos e apresentou possibilidades de financiamento que eles desconheciam. Mais importante ainda, Fabrício trouxe uma perspectiva externa sobre o potencial da cooperativa. "Vocês têm algo único aqui", disse ele numa conversa com Iracema. "Produtos de qualidade excepcional, técnicas sustentáveis, uma história autêntica. Com a estrutura certa, podem expandir muito além da região." Foi Fabrício quem sugeriu que Berenice começasse a participar do programa da rádio comunitária de Cantagalo. A menina tinha uma voz doce e clara, e seu jeito natural de contar histórias sobre a vida na roça encantava quem escutava. "A rádio precisa de conteúdo sobre agricultura familiar", explicou Fabrício. "E Berenice tem um talento natural para a comunicação. Que tal se ela fizesse um programa semanal contando sobre o trabalho de vocês?" A ideia parecia ousada demais para uma menina de 6 anos, mas Berenice abraçou a proposta com entusiasmo. Seu primeiro programa, Histórias da Roça Boa, foi ao ar numa quarta-feira de tarde e causou sensação. Com sua voz infantil mais articulada, ela contou sobre o dia em que encontraram o baú do bisavô, sobre como fazer geleia de abóbora, sobre a importância de cuidar da terra. "Oi, pessoal que está escutando. Eu sou Berenice, tenho 6 anos e moro na roça mais bonita do mundo. Hoje vou contar para vocês como minha mamãe transformou um terreno seco numa fazenda cheia de vida." As ligações para a rádio começaram imediatamente. Pessoas de vilarejos vizinhos queriam saber onde comprar os produtos da menina da rádio. Escolas pediam para Berenice visitar e contar suas histórias para outras crianças. Em pouco tempo, ela se tornou uma pequena celebridade regional. O sucesso do programa de rádio trouxe visibilidade que a cooperativa jamais havia imaginado. Jornalistas de cidades maiores começaram a aparecer para fazer reportagens sobre a família que transformou terra árida em próspero negócio rural. As vendas dispararam e novos distribuidores se interessaram pelos produtos. Mas foi numa tarde de novembro que aconteceu algo que testaria toda a nova confiança de Iracema. Ela estava no galpão da cooperativa, verificando uma remessa de geleias,
quando viu uma figura familiar se aproximando pela estrada empoeirada. Teotônio havia voltado. Não estava sozinho. Ao seu lado caminhava uma mulher bem vestida, de aparência urbana e elegante, que observava tudo ao redor com olhos calculistas. Iracema reconheceu imediatamente o tipo. Era alguém acostumada a conseguir o que queria, não importava como. Quando Teotônio a avistou, acenou como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse abandonado ela e os filhos anos antes. Mas a Iracema que ele encontrou era completamente diferente da mulher que havia deixado para trás. Em vez de ansiedade ou medo, ela sentiu apenas uma tranquilidade profunda. Qualquer que fosse a razão do retorno dele, ela estava preparada. Afinal, agora sabia exatamente quem era, onde estava e qual era seu direito. A terra sob seus pés era sua por herança, por trabalho, por amor. E ninguém, especialmente não Teotônio, poderia tirar isso dela. Teotônio se aproximou com um sorriso forçado, que não conseguia esconder o desconforto em seus olhos. A propriedade que ele havia deixado como um pedaço de terra árida e abandonada, agora fervilhava de atividade. Plantações organizadas, construções novas, movimentação de pessoas trabalhando. Era evidente que não esperava encontrar tamanho progresso. Iracema, chamou ele, como se fosse um reencontro entre velhos amigos. Que surpresa boa te ver. Nossa, como as coisas mudaram por aqui. A mulher ao seu lado observava tudo com olhos frios e calculistas. Era bonita de uma forma artificial, com roupas caras e uma postura que denotava quem estava acostumada a conseguir o que queria através de charme e manipulação. Quando Teotônio não a apresentou imediatamente, ela mesma se adiantou. Eu sou Ivone, disse, estendendo uma mão impecavelmente manicurada. Esposa do Teotônio. Ele me contou muito sobre essa propriedade. Iracema apertou a mão oferecida com firmeza, mantendo o olhar firme. Prazer, Ivone. E qual o motivo da visita de vocês? A pergunta direta desconcertou Teotônio, que claramente esperava uma recepção mais emocional. Talvez lágrimas, talvez súplicas, talvez a mulher fragilizada que ele havia deixado para trás. Em vez disso, encontrou uma empresária confiante, tratando-o como qualquer visitante. Bom, na verdade, ele gaguejou, a gente veio conversar sobre uns negócios. Ivone aqui trabalha com desenvolvimento rural e ficou interessada no que vocês estão fazendo. Que tipo de interesse? Perguntou Iracema, cruzando os braços. Ivone tomou a frente da conversa, exibindo um sorriso profissional. Represento uma empresa que investe em propriedades rurais com potencial. Vemos aqui uma oportunidade excelente de expandir a produção, modernizar as técnicas, levar o negócio para um nível muito mais alto. E o que isso significaria na prática? Uma parceria, respondeu Ivone suavemente. Nós entramos com capital, tecnologia e acesso a mercados grandes. Vocês continuam produzindo, mas agora com escala industrial e retorno muito maior. Caetano e Berenice apareceram correndo do galpão, mas pararam abruptamente quando viram Teotônio. O menino, agora com 8 anos, lembrava vagamente do pai, mas Berenice não o reconhecia. Houve um momento de silêncio constrangedor. Oi, pessoal, disse Teotônio tentando um tom paternal que soou falso. Vocês cresceram tanto. Berenice, você estava bem pequeninha quando eu viajei. Viajei? Repetiu Caetano com uma maturidade que surpreendeu os adultos. É assim que o senhor chama abandonar a família? A pergunta cortou o ar como uma lâmina. Teotônio empalideceu e Ivone rapidamente interveio. Que criança articulada, deve ter puxado a mãe. Falando nisso, Iracema, que tal conversarmos? Num lugar mais reservado? Assuntos de negócio são coisa para adultos. Meus filhos fazem parte de tudo o que acontece nesta propriedade, respondeu Iracema firmemente. Podem ficar. Ivone insistiu em explicar sua proposta com detalhes técnicos e números impressionantes. Falava sobre monocultura de soja, irrigação por aspersão, tratores e colheitadeiras, mercado de exportação. O discurso era sedutor para quem não conhecia a agricultura, mas Iracema percebeu rapidamente as armadilhas. E a cooperativa que
Existe hoje? Perguntou ela. Isso seria descontinuado, disse Ivone com naturalidade. Cooperativas pequenas são ineficientes. Com nossa estrutura, você não precisaria mais dividir lucros com outros produtores. E as técnicas orgânicas que usamos? Também seria mudança necessária. Produção orgânica tem escala limitada. Para competir no mercado global, precisamos de agrotóxicos e fertilizantes que maximizem a produtividade. Cada resposta de Ivone confirmava as suspeitas de Iracema. Aquela mulher via a propriedade apenas como mais um ativo a ser explorado, sem qualquer consideração pela comunidade, pelo meio ambiente ou pela filosofia de trabalho que havia construído ali. E se eu recusar a proposta? Perguntou Iracema, diretamente. Ivone trocou um olhar rápido com Teotônio antes de responder. Bem, seria uma pena, mas claro, você tem total liberdade para escolher. Só acho que deveria considerar que o Teotônio, sendo o proprietário legal da terra... Teotônio não é proprietário de nada aqui, interrompeu Iracema com calma absoluta. Como assim? Perguntou Teotônio, finalmente encontrando a voz. Esta terra pertencia ao meu avô, Antônio Nascimento. Foi concedida a ele na Reforma Agrária de 1968. Tenho os documentos que provam. A revelação caiu como uma bomba. Teotônio empalideceu ainda mais e Ivone perdeu momentaneamente a compostura profissional. Isso é impossível, balbuciou Teotônio. Eu comprei esta terra legalmente, tenho os papéis... Você tem papéis falsificados, disse Iracema com firmeza. Papéis que você conseguiu se aproveitando do fato de que minha família havia perdido contato com a propriedade após a morte do meu avô. Marcolino, que havia escutado vozes alteradas, se aproximou do grupo. Quando viu Teotônio, seu rosto se endureceu. Então o safado voltou, disse o velho sem cerimônia. Veio buscar o quê, Teotônio? Não basta ter roubado anos da vida desta mulher, agora quer roubar a terra que nunca foi sua? Eu não roubei nada, gritou Teotônio, perdendo completamente a compostura. Paguei por esta terra. Pagou para quem? Perguntou Marcolino. Pro meu pai? Ele está morto há 20 anos. Pro governo? Eles nunca venderam esta propriedade. Você pagou para algum espertalhão que te enganou ou então está mentindo descaradamente? Ivone percebeu que a situação estava fugindo do controle. Tentou retomar a iniciativa com um tom mais ameaçador. Independente de questões legais antigas, disse ela, temos recursos para uma longa batalha judicial. Pequenos produtores raramente têm condições de enfrentar processos prolongados. Talvez seja melhor aceitar nossa proposta, enquanto ela ainda está na mesa. A ameaça velada não passou despercebida por ninguém. Caetano se aproximou da mãe e Berenice se escondeu atrás das pernas de Marcolino. Mas Iracema não demonstrou qualquer intimidação. Vocês estão livres para tentar o que quiserem na justiça, disse ela calmamente. Mas enquanto isso, eu tenho trabalho a fazer nesta propriedade que é minha por direito. Então, por favor, se retirem. Teotônio tentou uma última cartada. Iracema, seja razoável. Eu sei que magoei você no passado, mas agora podemos construir algo juntos. Pense nos meninos, no futuro deles. Não, disse Iracema com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. Você perdeu o direito de falar sobre o futuro dos meus filhos no dia que os abandonou. E perdeu qualquer direito sobre esta terra no dia que descobrimos que ela nunca foi sua. Ivone sussurrou algo no ouvido de Teotônio e os dois se afastaram alguns metros para conversar em particular. Quando voltaram, Ivone havia recuperado seu sorriso profissional, mas havia algo de predatório em seus olhos. Muito bem, Iracema, respeitamos sua decisão, por enquanto. Mas tenho certeza de que ainda vamos nos encontrar novamente em breve. Depois que eles partiram, deixando uma nuvem de poeira e tensão no ar, Marcolino balançou a cabeça preocupado. Essa mulher é perigosa, dona Iracema. Conheço o tipo. Não vai desistir fácil e vai tentar de tudo para conseguir o que quer. Que venham, respondeu Iracema, olhando para a estrada por onde eles haviam sumido. Esta terra é minha, estes filhos são meus, esta vida é minha. E eu não vou deixar ninguém tirar isso de mim. Mas enquanto falava com confiança, uma parte dela sabia que Marcolino estava certo.
Ivone não parecia o tipo de pessoa que aceitaria uma negativa facilmente. A batalha pela propriedade estava apenas começando, e seria preciso muito mais que documentos antigos para vencer uma inimiga tão determinada e sem escrúpulos. Capítulo 10. A Guerra Silenciosa. As primeiras retaliações de Ivone começaram, de forma sutil, quase imperceptível. 3 dias após a visita, Dalva chegou à reunião da cooperativa com uma expressão preocupada que Iracema reconheceu imediatamente como sinal de problemas. Iracema, precisamos conversar, disse ela, puxando-a para um canto. Recebi uma visita ontem. Uma mulher elegante e muito bem falada, fazendo perguntas sobre nossa cooperativa. Deixe-me adivinhar, Ivone. Não se identificou, mas pela descrição que você fez, ela queria saber sobre nossos fornecedores, nossos clientes, quanto a gente produz, quanto ganha. Disse que representava uma empresa interessada em parcerias estratégicas. Hermínio se aproximou tendo ouvido parte da conversa. Comigo aconteceu a mesma coisa, mas o homem que apareceu foi mais direto. Ofereceu o dobro do que eu ganho na cooperativa se eu saísse e fosse vender só para a empresa dele. A estratégia era clara. Ivone estava tentando desarticular a cooperativa, atraindo os membros individualmente com ofertas financeiras. Era um movimento inteligente e perigoso. Se conseguisse quebrar a união do grupo, Iracema ficaria isolada e vulnerável. E vocês o que responderam? Perguntou Iracema, embora já soubesse a resposta pelo tom preocupado dos amigos. Mandei o homem plantar batata, respondeu Hermínio com uma risada amarga. Mas tem gente que pode não ter a mesma firmeza. Dinheiro fácil é tentação forte, principalmente para quem está passando necessidade. A preocupação se confirmou quando Zé Antônio, o mesmo que havia questionado a liderança de Iracema meses antes, apareceu na reunião seguinte com uma notícia que gelou o sangue de todos. Pessoal, eu vou sair da cooperativa, anunciou ele, evitando o olhar dos outros. Apareceu uma oportunidade melhor, um contrato garantido, pagamento à vista. Zé, disse Dalva com tristeza, você sabe que não é só sobre dinheiro. A cooperativa é sobre comunidade, sobre apoio mútuo. Apoio mútuo não paga conta, nem compra remédio para minha mãe, respondeu ele defensivamente. Vocês podem se dar ao luxo de ter ideais, mas eu preciso de dinheiro real. A saída de Zé Antônio foi um golpe duro, mas não o último. Durante as semanas seguintes, outros 2 cooperados também se desligaram, atraídos por ofertas aparentemente irrecusáveis. A cooperativa, que havia chegado a 8 membros, ficou reduzida aos 5 originais. Mas as táticas de Ivone não pararam na desarticulação da cooperativa. Numa manhã de dezembro, Iracema descobriu que alguém havia sabotado parte de sua plantação durante a noite. Não era destruição aleatória. As plantas danificadas eram exatamente aquelas que estavam prontas para uma grande entrega programada para Dona Francisca. Isso foi feito por alguém que conhece agricultura, observou Marcolino examinando os danos. Não cortaram as plantas inteiras, só danificaram o suficiente para estragar a colheita sem parecer vandalismo óbvio. Fabrício, que havia se tornado um visitante regular da propriedade, chegou naquele momento e ficou horrorizado com o que viu. Isso é ataque direto ao meio de vida de vocês, disse ele, controlando a raiva. Temos que registrar ocorrência na polícia. E o que vamos falar para a polícia? Perguntou Iracema com realismo. Que suspeitamos de uma mulher bem vestida que fez uma proposta de negócio. Não temos provas, e ela certamente não sujou as próprias mãos. A sabotagem forçou Iracema a replanejar completamente a entrega. Trabalhou dia e noite junto com os filhos e Marcolino para compensar os produtos perdidos com itens de outras culturas. Conseguiu cumprir o prazo, mas percebeu que estava lutando em várias frentes simultaneamente. Foi então que Berenice trouxe uma notícia que acendeu um novo alerta. A menina havia escutado uma conversa na rádio comunitária que a preocupou. Mamãe, o tio Severino da rádio estava falando com uma moça sobre meu programa. Ela perguntou se criança podia mesmo falar na rádio, se não tinha lei contra isso. Disse que ia verificar com as autoridades. Iracema sentiu um frio na barriga.
O programa de Berenice havia se tornado uma ferramenta poderosa de divulgação para a cooperativa e para os ideais de agricultura familiar. Se conseguissem tirá-lo, doar usando questões legais. Fabrício, disse ela naquela tarde, você conhece as leis sobre participação de crianças em programas de rádio? Existe regulamentação, mas o programa da Berenice é claramente educativo e não comercial. Além disso, ela participa voluntariamente e sempre acompanhada. Não vejo problema legal, a menos que alguém force uma interpretação maliciosa. Era exatamente isso que Iracema temia. Ivone estava atacando por todos os flancos possíveis, tentando quebrar a cooperativa, sabotando a produção e agora mirando no programa de rádio que havia se tornado o símbolo da resistência da família. Mas foi na feira de Palmeira Branca que a guerra silenciosa se tornou mais visível. Iracema chegou como sempre, mas encontrou algo inusitado. Uma barraca nova, bem montada, vendendo produtos muito similares aos seus. Conservas, geleias, verduras, orgânicas, com preços sistematicamente menores. A vendedora era uma mulher jovem e simpática que não parecia ter má intenção, mas quando Iracema perguntou sobre a origem dos produtos, a resposta foi reveladora. Ah, eu só represento uma empresa que trabalha com pequenos produtores da região. Eles me forneceram estes produtos com preços especiais para competir na feira. Durante todo o dia, Iracema viu clientes habituais sendo atraídos para a barraca concorrente pelos preços baixos. Algumas pessoas ainda vieram comprar dela por lealdade, mas as vendas caíram drasticamente. Dona Francisca apareceu no final do dia e sua expressão era de quem tinha notícias preocupantes. Iracema, preciso te avisar de algo. Uma mulher muito elegante foi ao meu restaurante ontem oferecendo produtos similares aos seus por preço muito menor. Disse que representava uma cooperativa nova da região. E você comprou? Claro que não. Conheço a qualidade do seu trabalho e desconfio de oferta boa demais. Mas ela deixou claro que voltaria, e não sei se outros restaurantes terão a mesma fidelidade. Naquela noite, reunida com Marcolino, Fabrício e os filhos na varanda da casa, Iracema analisou a situação. Ivone estava operando como uma empresa bem estruturada, usando táticas comerciais agressivas para sufocar a cooperativa. Ela tem recursos, contatos e experiência, admitiu Iracema. Está jogando um jogo que eu mal conheço as regras. Mas ela tem uma desvantagem, disse Caetano com a sabedoria precoce que sempre surpreendia os adultos. Ela não conhece a nossa comunidade. O pessoal daqui valoriza mais que só preço barato. O menino tem razão, concordou Marcolino. Ivone pode ter dinheiro e esperteza, mas nós temos algo que ela nunca vai ter: raízes verdadeiras nesta terra e confiança das pessoas. Fabrício, que havia ficado pensativo durante toda a conversa, finalmente falou. Tenho uma ideia. Se ela quer guerra comercial, vamos mostrar que sabemos jogar também. Mas vamos jogar com nossas próprias regras. Que tipo de ideia? Perguntou Iracema. Vamos organizar uma campanha comunitária, não só para defender vocês, mas para educar as pessoas sobre o que realmente significa agricultura familiar, produtos artesanais, economia local. Vamos transformar esta luta numa causa que toda a região pode abraçar. A proposta tinha potencial, mas Iracema sabia que seria preciso mais que campanhas para enfrentar Ivone. Precisaria de estratégia, união e, principalmente, muita coragem para enfrentar uma inimiga que claramente não tinha limites morais. Olhando para as estrelas sobre sua propriedade, ela fez mais uma promessa silenciosa. Não importava quão difícil a luta se tornasse, não desistiria. Aquela terra era sua, por direito. Aquela vida era sua por conquista. E ninguém, nem mesmo Ivone, conseguiria tirar isso dela. A campanha comunitária de Fabrício começou de forma simples, mas poderosa. Ele sugeriu que Berenice dedicasse seu programa de rádio semanal não apenas a contar histórias da roça, mas a explicar a diferença entre agricultura familiar e produção industrial, entre produtos artesanais e manufaturados em massa. Oi, pessoal, disse Berenice no microfone numa quarta-feira de janeiro, com sua voz doce ecoando por dezenas de vilarejos.
Hoje vou contar para vocês como reconhecer comida de verdade. Sabiam que quando a gente compra de pequenos produtores como minha mamãe, o dinheiro fica aqui na nossa região? E sabiam que produtos artesanais não têm conservantes químicos que fazem mal para a saúde? A resposta foi imediata. Iracema pegou a carta e sorriu. Convites como esse chegavam regularmente agora, mas cada um ainda a surpreendia. A mulher, que mal sabia escrever o próprio nome quando chegou ali agora, era convidada para falar em eventos acadêmicos. Vou aceitar? Perguntou Berenice, sempre ansiosa para conhecer lugares novos. Vamos aceitar, corrigiu Iracema. Você vai comigo. Afinal, é você quem conta nossa história melhor que qualquer um. A tarde trouxe uma visita especial. Marcolino chegou carregando uma pequena muda de ipê amarelo, a mesma espécie que crescia no quintal da casa onde ele havia nascido. Dona Iracema, disse o velho, trouxe esta mudinha para plantar aqui no seu quintal. Ipê amarelo é árvore de raiz profunda, que vive muitos anos. Quero que ela cresça aqui para lembrar as futuras gerações da mulher que transformou esta terra. Juntos plantaram a mudinha num local especial, entre a casa e o galpão da cooperativa. Enquanto trabalhavam, Marcolino compartilhou reflexões que vinham amadurecendo há tempos. Sabe, Iracema, eu já vi muita gente passar por esta região. Uns vieram com dinheiro, outros com máquinas grandes, outros com promessas de progresso. Fácil, mas nenhum conseguiu o que você conseguiu. E o que foi que eu consegui de diferente? Você entendeu que a terra não é só um negócio, é um lar. Não é só um meio de produção, é um modo de vida. Essa diferença fez toda a diferença. As palavras do velho ecoaram na mente de Iracema durante os dias seguintes. Ela começou a anotar suas reflexões num caderno, inicialmente apenas para organizar os próprios pensamentos, mas gradualmente percebendo que estava documentando lições que poderiam ser úteis para outros. O maior erro que cometi foi achar que estava sozinha, escreveu numa tarde. A terra ensina que nada cresce isolado. Plantas precisam de outras plantas, de insetos, de pássaros, de toda uma comunidade viva. O mesmo vale para nós, pessoas. Minha força não veio apenas de mim, mas de todos que escolheram caminhar comigo. Numa reunião da cooperativa na semana seguinte, ela compartilhou algumas dessas reflexões com o grupo. A resposta foi imediata. Todos queriam contribuir com suas próprias lições aprendidas durante a jornada. Que tal se a gente fizesse um livro juntos? Sugeriu Dalva. Cada um conta sua parte da história, suas lições. Pode ajudar outras pessoas que estão passando por dificuldades parecidas. A ideia ganhou vida própria. Durante os meses seguintes, cada membro da cooperativa contribuiu com capítulos sobre suas experiências. Fabrício ajudou com a organização técnica, Berenice ilustrou com desenhos, Caetano criou gráficos mostrando o crescimento da produção ao longo dos anos. O resultado foi um livro artesanal, inicialmente produzido em apenas 50 cópias, para distribuir entre amigos e parceiros, mas a demanda foi tão grande que logo precisaram organizar uma tiragem maior. Raízes de Águas Claras, uma jornada de resistência e renascimento, se tornou referência em movimentos de agricultura familiar por todo o país. Não por sua sofisticação técnica, mas pela autenticidade das histórias contadas. Foi durante uma sessão de autógrafos na feira de Palmeira Branca que Iracema teve um dos momentos mais emocionantes de sua jornada de reflexão. Uma jovem se aproximou carregando uma cópia gasta do livro. Dona Iracema, eu queria agradecer. Meu nome é Rosa, tenho 19 anos. Meus pais morreram quando eu era criança e fui criada pela minha avó numa pequena propriedade no interior da Bahia. Quando ela morreu, todo mundo disse que eu devia vender a terra e ir para a cidade trabalhar numa fábrica. Eu já estava quase convencida quando li seu livro. A jovem puxou algumas fotos do bolso, mostrando uma pequena propriedade rural florescente. Isso aqui é minha terra hoje. 3 anos depois de decidir ficar e lutar, formei uma cooperativa com 5 vizinhas, todas mulheres jovens que também perderam família. Estamos produzindo e vendendo bem, mas mais importante que isso, estamos felizes. Histórias como a de Rosa chegavam constantemente, confirmando para Iracema que sua jornada havia transcendido os limites pessoais
para se tornar símbolo de resistência e esperança. Numa tarde de setembro, 5 anos após a vitória judicial que havia oficializado sua posse da terra, Iracema subiu no pequeno morro que ficava nos fundos da propriedade. Dali podia ver toda a extensão de sua terra, as plantações organizadas, os galpões da cooperativa, a casa reformada, o sistema de irrigação, as árvores frutíferas que havia plantado uma por uma. Mas, principalmente, podia ver as pessoas. Cooperados trabalhando nos campos, crianças brincando entre as plantas, visitantes aprendendo técnicas sustentáveis, Marcolino ensinando segredos antigos para uma nova geração. Eu não me transformei sozinha, murmurou ela, finalmente compreendendo a verdadeira dimensão de sua jornada. Nós nos transformamos juntos. A terra, as pessoas, a comunidade, tudo cresceu junto. A mulher que desceu do morro naquela tarde tinha uma clareza sobre si mesma que não possuía desde a infância. Sabia exatamente quem era. Não apenas uma agricultora bem-sucedida ou uma líder comunitária respeitada, mas alguém que havia descoberto que a verdadeira força vem da capacidade de criar raízes profundas e, ao mesmo tempo, ajudar outros a crescer. Naquela noite, escreveu em seu diário a reflexão que melhor resumia toda a sua transformação. Descobri que não existe vitória individual. Toda conquista real é coletiva. Toda força verdadeira é compartilhada. Toda raiz profunda se conecta com outras raízes. Eu não venci sozinha, nós vencemos juntos. 10 anos haviam se passado desde aquela manhã de céu alaranjado, quando Teotônio abandonou a família no meio da terra seca e aparentemente estéril. Agora, numa manhã igualmente dourada de dezembro, Iracema acordou no mesmo quarto, mas numa casa completamente transformada, numa propriedade que fervilhava de vida, numa realidade que ela jamais ousara sonhar. Pela janela, podia ver Caetano, agora com 15 anos, explicando técnicas de irrigação para um grupo de estudantes universitários que visitavam a propriedade. O rapaz havia se tornado um especialista em agricultura sustentável, combinando os conhecimentos tradicionais que aprendera com Marcolino com técnicas modernas que estudava por conta própria. Berenice, aos 13 anos, gravava seu programa semanal de rádio no pequeno estúdio que haviam construído num canto do galpão principal. Sua voz, agora mais madura, mas ainda doce, ecoava por dezenas de comunidades rurais, levando histórias de esperança e conhecimento prático sobre agricultura familiar. Bom dia, amigos ouvintes. Aqui é Berenice, da Cooperativa Raízes de Águas Claras, trazendo mais um programa Vozes da Terra. Hoje vamos falar sobre como preparar conservas caseiras para as festas de fim de ano, com receitas que nossa família desenvolve há anos. Iracema sorriu, lembrando-se da menina de 6 anos que havia falado no rádio pela primeira vez, com a voz trêmula de nervosismo. Agora, Berenice recebia cartas de ouvintes de todo o Nordeste e já havia sido convidada para programas de televisão em capitais. Na cozinha, encontrou Marcolino preparando café como fazia todas as manhãs, desde que ela havia insistido para que ele se mudasse para a propriedade após uma queda que o deixara mais frágil. Bom dia, seu Marcolino. Como dormiu? Que nem bebê, menina. Essa terra aqui tem uma energia boa que acalma até os ossos cansados. O velho, agora com 75 anos, havia se tornado oficialmente o guardião da sabedoria da cooperativa. Passava os dias ensinando técnicas tradicionais para visitantes e documentando conhecimentos ancestrais que corriam o risco de se perder. Após o café, Iracema caminhou pela propriedade fazendo sua inspeção matinal, uma rotina que mantinha religiosamente há anos. Mas agora não era mais uma caminhada solitária de verificação de problemas. Era um passeio entre amigos. As plantas pareciam cumprimentá-la. O pé de cajá gigantesco que oferecia sombra generosa, as fileiras organizadas de hortaliças que brilhavam com o orvalho da manhã, as árvores frutíferas que ela havia plantado uma por uma e que agora alimentavam não apenas sua família, mas dezenas de outras através da cooperativa. No galpão principal, a atividade era intensa.
8 cooperados permanentes trabalhavam no processamento dos produtos artesanais que agora eram vendidos em 3 estados. Geleias, conservas, doces cristalizados, temperos desidratados, uma variedade que havia crescido organicamente conforme descobriam novos talentos e oportunidades. Dalva supervisiona o setor de laticínios, onde produziam queijos artesanais que haviam se tornado famosos na região. Hermínio cuidava da horta ampliada, que agora ocupava 5 hectares e empregava uma dúzia de pessoas. Outros cooperados haviam se especializado em diferentes áreas, criando uma estrutura produtiva diversificada e sustentável. Iracema, chamou Fabrício, aproximando-se com uma pasta cheia de documentos. O agrônomo havia se tornado sócio oficial da cooperativa e era responsável pela expansão técnica e pelos contatos institucionais. Tenho novidades importantes. A Universidade Federal aprovou nosso projeto de Centro de Referência em Agricultura Familiar. Vamos receber recursos para construir instalações permanentes de pesquisa e treinamento aqui na propriedade. A notícia era extraordinária. O projeto transformaria Águas Claras no primeiro centro universitário rural especializado em técnicas sustentáveis da região. Estudantes de agronomia, veterinária e ciências ambientais poderiam fazer estágios práticos ali, enquanto pesquisadores desenvolviam estudos sobre agricultura familiar. E tem mais, continuou Fabrício com um sorriso. O Ministério da Agricultura quer usar nossa cooperativa como modelo para um programa nacional de fortalecimento da agricultura familiar. Querem replicar nossa experiência em 100 comunidades rurais pelo país. Iracema precisou se sentar para absorver a informação. Sua pequena propriedade rural se tornaria referência nacional em políticas públicas para o campo. Ao meio-dia, chegou uma comitiva que ela aguardava ansiosamente. Representantes de cooperativas de agricultura familiar de 5 países da América Latina que vinham estudar o modelo brasileiro de resistência rural, como haviam começado a chamar sua experiência. Durante o almoço comunitário que organizaram para receber os visitantes, Iracema foi convidada a falar sobre sua jornada. Levantou-se lentamente, olhando para as dezenas de rostos atentos ao redor da mesa improvisada no pátio da cooperativa. Amigos, quando cheguei a esta terra há 10 anos, eu era uma mulher quebrada, abandonada, sem esperança. Achava que estava apenas lutando para sobreviver mais um dia. Hoje entendo que estava plantando sementes de uma transformação que foi muito além dos meus sonhos mais ousados. Ela apontou para a paisagem ao redor. Plantações verdejantes, construções sólidas, pessoas trabalhando com alegria e propósito. Esta terra me ensinou que o impossível é apenas uma estação difícil. Quando plantamos com amor, persistência e fé, até o chão mais seco pode dar frutos abundantes. Mas a lição mais importante que aprendi é que nenhuma vitória é individual. Tudo que vem aqui foi construído junto. Eu, meus filhos, nossos amigos, nossa comunidade, nossa terra. A fala foi interrompida várias vezes por aplausos emocionados. Quando terminou, uma jovem cooperativista do Equador se levantou para responder. Dona Iracema, sua história chegou até nós através de livros e documentários. Muitas de nós enfrentamos desafios similares em nossos países. Saber que é possível vencer, que pequenos produtores podem prosperar sem abrir mão de seus valores, nos dá força para continuar. À tarde, durante uma caminhada contemplativa pela propriedade, Iracema encontrou um cantinho especial que havia se tornado seu lugar de reflexão favorito. Um pequeno jardim ao lado da casa, onde cresciam plantas medicinais que Marcolino havia ensinado a cultivar. Ali, sentada na sombra do ipê amarelo que haviam plantado anos antes e que agora era uma árvore robusta, ela fez um balanço final de sua jornada. A mulher que havia chegado ali 10 anos antes não existia mais, não porque tivesse sido destruída, mas porque havia se transformado em algo muito maior. A dor do abandono havia se transformado em compaixão por outros que sofriam. A raiva da injustiça havia se tornado determinação para criar justiça. O desespero da solidão havia florescido em capacidade de construir comunidade.
Caetano e Berenice se aproximaram, como faziam sempre que a encontravam em momentos de contemplação. Agora eram jovens quase adultos, mas mantinham o hábito carinhoso de buscar esses momentos de conexão com a mãe. Mamãe, disse Berenice, sentando-se ao lado dela, às vezes eu me pergunto como seria a nossa vida se papai não tivesse ido embora. E você chegou a alguma conclusão? Perguntou Iracema, curiosa sobre os pensamentos da filha. Acho que seria mais fácil, mas não seria nossa vida de verdade. Todo o sofrimento que passamos, toda a luta, nos fez ser quem somos hoje. E eu gosto de quem nós somos. Caetano assentiu. Concordo com Berenice. Se tivéssemos tido uma vida fácil, talvez nunca tivéssemos descoberto nossa verdadeira força. Talvez nunca tivéssemos ajudado tanta gente. As palavras dos filhos tocaram profundamente Iracema. Eles haviam compreendido algo que ela mesma havia demorado anos para entender. Não havia nada a lamentar sobre o passado, porque cada dificuldade havia sido necessária para construir o presente extraordinário que viviam. Naquela noite, após todos os visitantes partirem e a propriedade voltar à sua quietude habitual, Iracema ficou na varanda, observando o céu estrelado. A mesma lua cheia, que havia testemunhado suas lágrimas de desespero, agora iluminava sua face serena e confiante. Marcolino se aproximou carregando 2 xícaras de chá de erva cidreira. Em que está pensando, menina? Estou pensando que encontrei minha paz, seu Marcolino. Não apenas a paz de quem venceu uma luta, mas a paz de quem descobriu seu verdadeiro propósito na vida. E qual é esse propósito? Iracema sorriu, olhando para a terra que se estendia diante dela, vibrante de vida e possibilidades. Plantar, sempre plantar. Plantas, ideias, esperanças, oportunidades para outros. Descobri que nasci para ser semente e jardineira ao mesmo tempo, para crescer e ajudar outros a crescer. O velho assentiu, compreendendo perfeitamente. Seu avô ficaria orgulhoso. Ele plantou o sonho. Você fez ele florescer. Quando Marcolino se recolheu, Iracema permaneceu na varanda por mais algum tempo, saboreando a sensação de completude que raramente havia experimentado na vida. Não era a completude de quem havia alcançado tudo o que queria, mas de quem havia descoberto que já tinha tudo o que precisava. Suas raízes estavam profundamente enterradas naquela terra abençoada. Seus filhos estavam crescendo fortes e conscientes de seu propósito. Sua comunidade estava unida e próspera. Sua história estava inspirando outras pessoas a não desistir de seus sonhos. E mais importante que tudo, ela havia aprendido que a verdadeira vitória não estava em derrotar inimigos ou acumular riquezas, mas em transformar abandono em abundância, solidão em comunidade, desespero em esperança. Naquela noite de dezembro, 10 anos após ser abandonada numa terra que parecia estéril, Iracema Nascimento dormiu o sono profundo e tranquilo de quem havia cumprido seu destino. Não porque sua jornada houvesse terminado, mas porque havia descoberto que o florescimento verdadeiro é um processo eterno, sempre se renovando, sempre oferecendo novas possibilidades de crescimento e transformação. Na manhã seguinte, como fazia há 10 anos, ela acordaria antes do sol nascer, pisaria na terra que era sua por direito e por amor e continuaria plantando. Sempre crescendo, sempre florescendo, porque havia aprendido que essa é a natureza da vida, renovação eterna, crescimento contínuo e a certeza de que quando plantamos com amor e persistência, a colheita sempre vem, mais abundante e mais bela do que jamais ousamos imaginar. E aí, pessoal, o que acharam do vídeo? Clica em curtir e comenta. Qual parte mais te impactou da história?